A cura espiritual. O bispo Teodoreto conta que a mãe dele, quando estava doente da vista, foi procurar um santo que morava nos arredores de Antioquia e pediu a este que a curasse. Ela era uma mulher ainda jovem, mas era mundana. Antes de curar o corpo, porém, o santo quis curar a alma da sua mãe. Então lhe falou com estas palavras: o que a senhora acha deste fato? Um artista muito hábil pintou um retrato. Chegou um aprendiz e foi corrigindo a obra do mestre. Esticou as sobrancelhas, mudou a cor da pele, maquiou o rosto de branco e vermelho. O que a senhora pensa? Não teria razão o autor do retrato de ficar zangado com o presunçoso ignorante? Conta o bispo Teodoreto: minha mãe entendeu a lição e daquele momento em diante deixou todo o luxo da roupa, dos enfeites e da maquiagem. Com aquelas simples palavras e sem brigar, o santo da história quis curar não somente o corpo da minha mãe, mas também a sua maneira de viver. Quis libertá-la das excessivas preocupações com a sua aparência para ajudá-la a buscar um sentido maior e mais profundo em sua vida. Meu irmão e minha irmã, o mundo em que vivemos, ele não é só material, ele não é só matéria, ele não é só o que enxergamos com os olhos nus. O mundo em que vivemos é altamente espiritual, influenciado pelo Espírito. A diferença é se é influenciado ou se a nossa vida é influenciada pelo Espírito com E maiúsculo, aquele que vem de Deus, ou o Espírito com E minúsculo, o Espírito mundano. Sim, inclusive a fé de muitos de nós é mal entendida por tantas vezes, quando pensamos que estamos sendo guiados pelo Espírito. E muitos de nós estamos certos, sim, estamos sendo guiados por um espírito, o espírito do mundo, e não o Espírito de Deus, aquele com E maiúsculo. Veja que episódio, hein? Teodoreto foi um dos grandes bispos dos primeiros séculos. E ele quis contar o exemplo da sua própria mãe. Quando ela buscou por um problema de vista, perdendo a vista, ficando cega, buscou um santo que morava no deserto, chamado naquela época Santo Anacoreta, que morava no deserto. Aqueles monges que se afastavam de tudo. Arredores de Antioquia. E pela fama daquele Santo Anacoreta ser grande, a mãe de Teodoreto foi atrás dele. Aliás, é assim também que acontece com muitos de nós hoje. Estamos bem, saudáveis, aparência boa, nos vestimos bem, gostamos das boas festas, gostamos da fama, gostamos de tudo aquilo que é mundano. Mas quando algo atinge o nosso corpo e a gente passa a temer a vida do corpo, a gente busca os recursos espirituais. A gente busca a fé, busca a Deus. Busca aquela igreja que tem aquele bom padre, aquele padre carismático, aquele padre de oração, aquele padre altamente espiritual. E que bom que eles existem, que esses lugares existem, que os templos existem, que os santuários, que os mosteiros, que os lugares de
Freiras e padres, homens altamente espirituais, existem, que bom. Mas quando alguma coisa não vai bem na nossa vida, os nossos negócios, a nossa saúde, a nossa vida sentimental, os relacionamentos familiares, e a gente se sente altamente enfraquecido ou amedrontado com o que pode vir, a gente vai buscar a fé, o Espírito com E maiúsculo. Foi o que aconteceu com a mãe de Teodoreto. E que sábio aquele santo do deserto, aquele monge do deserto. Ele percebeu de longe que aquela mulher era uma mulher vaidosa, mundana, porque também essas facilmente são reconhecidas, elas não perdem o gingado, o salto, a aparência, boa aparência, as vestes. Provavelmente foi isso que levou aquele homem do deserto, aquele homem de Deus do deserto, a já imediatamente fazer a seguinte constatação com ela: o que a senhora acha deste fato? Um artista muito hábil pinta um retrato, chega então um aprendiz e vai corrigindo a obra do mestre. E a mulher foi ouvindo. Estica as sobrancelhas, e a gente pode pensar nas pessoas hoje, com as mais diversas cirurgias, esticando cada parte do corpo, do rosto. Muda a cor da pele, e a gente também sabe que isso acontece hoje. Maquia o rosto de branco e vermelho, enche de apetrechos. O que a senhora pensa? Não teria razão o autor do retrato de ficar zangado com o presunçoso ignorante? No fundo, gente, nós humanos nos tornamos presunçosos e ignorantes, querendo mudar a obra do Criador, que somos nós mesmos, piorando a obra do Criador, que somos nós mesmos. Olha o que a cultura woke está fazendo hoje com a nossa sociedade. Jovens bonitos, adolescentes bonitos, homens e mulheres bonitos, começam a se enfeiar, mudando a aparência, desfigurando a aparência. Não preciso ir fundo para que você já saiba do que estou falando. Pessoas que se tornam irreconhecíveis. Aquela jovem garota que era linda, que andava completamente adequada, agora começa a se vestir de um jeito mais que extravagante, a encher o rosto de acessórios, furar a pele, furar o couro cabeludo, furar o corpo, encher de apetrechos, raspar a cabeça pela metade, pintar o cabelo de 1000 cores, encher de pinturas os arredores dos olhos e tantas coisas. E quando a gente olha, eu imagino que até mesmo o pai e a mãe dizem: mas não é a minha filha, não está parecendo a minha filha. Mas meu filho, como é que você mudou tanto assim? Isso eu me recordo até de um episódio interessante que me foi contado a certa altura, de uma senhora que fez tantas plásticas. E ela então, saindo um dia de uma dessas clínicas, onde ela havia feito a plástica, depois de tantas cirurgias, ela sofreu um acidente de trânsito, morreu de repente, quando despertou estava no céu, ou na porta do céu. E ela então, estranhando aquele lugar, pergunta: onde é que eu estou? E São Pedro, ou o porteiro que lá estava: a senhora está aqui em tal lugar. Mas o que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? A senhora morreu. Mas como assim? Como eu morri? Acabei de fazer a cirurgia. Eu estava tão linda. Sim. Ah, você não sabe quem sou eu? E o anjo ou o santo que estava lá
Achamos que sabemos. O anjo que foi buscar a senhora não deve ter se enganado. Mas por via das dúvidas, quem é a senhora? Aí quando ela falou quem era, o anjo foi conferir lá e disse, é verdade. Realmente pode ter havido uma confusão, porque a pessoa que era para vir não era a senhora não, mas a senhora mudou tanto que o anjo lhe confundiu, não lhe reconheceu mais. A senhora está aqui justamente por uma confusão, que a senhora mudou demais. Se a senhora não tivesse mudado tanto a aparência, o anjo não tinha se confundido. E, gente, o ser humano vai mudando tanto que até Deus, os anjos, os santos se confundem. Passam a desconhecer aquela pessoa humana na aparência física, no caráter. É como aquele filho, aquela filha que vai mudando tanto para pior, que o pai, com muita dor no coração, diz, eu não te reconheço como aquele meu filho. Eu não te reconheço como aquela minha filha. Você imagina que dor não é para um pai dizer isso de um filho. Imagine o tamanho da dor. Aqui, nesse episódio de hoje, aquele santo do deserto, ele foi tão certeiro que a mulher de imediato, ela percebeu o que tinha acontecido. O que a senhora pensa? Não teria razão o autor do retrato ficar zangado com o presunçoso, ignorante aluno que foi mudando a obra do mestre? Na hora ela se deu conta. Ela era aquela pessoa presunçosa que tinha mudado a obra do mestre, que era ela mesma, tendo se tornado irreconhecível e tendo se afastado tanto da sua originalidade. Com aquelas simples palavras, aquele santo homem do deserto curou não somente a vista daquela mulher que foi buscar a Deus no momento de aflição, porque estava ficando cega. Essas horas o desespero vem para o ser humano. Mas curou também ali a alma dela, que estava se confundindo há muito tempo e se tornando alguém irreconhecível. Bom, eu fico pensando aqui, exatamente no Evangelho de Jesus, naquele diálogo com Nicodemos, que nós encontramos, no qual Jesus também quis ajudar o homem que o visitava na boca da noite a sair da escuridão para deixar aquela vida errada. E aí João aproveita o diálogo de Jesus com Nicodemos para nos transmitir um grande ensinamento. Jesus falou de um novo nascimento, o da vida eterna. Jesus falou para Nicodemos da missão do próprio Filho, que não veio para condenar, mas para salvar a humanidade. E nós podemos dizer que realmente, para muita gente parece radical isso, mas é a pura verdade. Quantos de nós precisamos nascer de novo? Porque a gente foi se perdendo de Deus, se perdendo do mundo, se perdendo da nossa família, fomos nos perdendo de nós mesmos, fomos ficando irreconhecíveis nessa vida. Tem pessoas que nos estranham, pessoas que conheceram a gente quando era pequenininho, quando era criança, quando era jovem, lá na cidade da gente, pessoas que estudaram conosco, que frequentaram a igreja conosco, e agora depois de tantos anos, as pessoas dizem de nós, eu não reconheço mais fulano. Mudou muito, como falar lá no interior de Minas Gerais, diferenciou demais. A pessoa ficou irreconhecível. E claro, isso é ruim. Se afastou, se encheu do mundanismo, das coisas que inflam o ego. E lamentavelmente, perderam a visão espiritual. Te peço, Senhor Jesus, nesta tarde, que o Senhor nos dê, também a nós,
que estamos precisando de cura no corpo, as mais diversas curas no corpo, mas que nos dê em primeiro lugar, Senhor, a cura da nossa alma, porque de nada vai adiantar termos um corpo sarado, um corpo curado, se a nossa alma continuar doente. Se a gente não entender que mais vale ter a garantia de uma vida no céu do que garantir uma boa vida aqui na terra. Dá-nos a graça, Senhor, de enxergar com olhos de fé, de enxergar, Senhor, com olhos espirituais as coisas que temos vivido, para que a gente não confunda a ninguém a nosso respeito, para que nem mesmo a gente confunda os anjos, os santos que Deus põe em nossa vida, de tão irreconhecíveis que vamos nos tornando muitas vezes pela vida errante que a gente vai tomando. Que eu não me afaste, Senhor, de quem eu sou de verdade, teu filho, tua filha, que eu não me afaste daquela obra-prima que o Senhor fez, quando me fez, que eu não perca nenhum dos traços que o Senhor pôs em mim, que eu não perca nenhuma das semelhanças que o Senhor pôs em mim. Semelhanças do amor eterno. É isso que eu quero ter. Nenhuma outra semelhança horrível com as coisas do mundo, mas eu quero ser sempre uma semelhança do amor eterno. Assim seja. Amém.